Direto do plenário está de volta a imagem já dos ministros retornando ao plenário do Supremo Tribunal Federal, segunda parte da sessão plenária desta quinta-feira. Acompanhamos ao vivo, direto do plenário. Vamos sentar, por favor. Declaro reaberta a sessão. Chamo a julgamento, com pedido de vista da eminente ministra Carmen Lúcia, o recurso extraordinário 614.406, e que procede do Rio Grande do Sul, sendo relatora originalmente a eminente ministra Rosa Weber. A recorrente é a União e o recorrido é Geraldo Tedesco. Neste caso, nós temos, segundo informado, mas essa informação é precária, nós estamos atualizando a informação, temos 9.282 casos sobrestados. Há grande interesse, portanto, para a sociedade no julgamento deste caso. A resenha é a seguinte: após o voto da senhora ministra Ellen Grace, relatora, dando provimento ao recurso, e os votos dos senhores ministros Marco Aurélio Dias Toffoli, negando-o, pediu vista dos autos a senhora ministra Carmen Lúcia. Aí as ausências justificadas. Então, está com a palavra a eminente ministra Carmen Lúcia. Já há 3 votos, não é isso, presidente? Ministra Rosa Weber, portanto, não vota, porque está no lugar da ministra Ellen Grace, e os demais votam. Pois não, ministra Carmen. Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, este caso diz respeito à cobrança de imposto de renda, se incidiria sobre as verbas recebidas de forma acumulada em ação judicial previdenciária pelo regime de caixa ou de competência que é previsto pelos artigos 12 da Lei 7.713, ou de competência, que é do artigo 12A daquela lei. Eu vou fazer uma rememoração breve, senhor presidente, porque já há algum tempo, e essa controvérsia teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo, num julgamento de questão de ordem agravo regimental, neste recurso extraordinário, pela declaração de constitucionalidade do artigo 12 da Lei 7.713, pela Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E, neste caso, o recurso é da União, que recorreu contra a sentença proferida, aspas, em ação ordinária que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da notificação de lançamento de imposto de renda, número tal, bem como determinar que o imposto de renda fosse apurado, levando-se em conta as tabelas e alíquotas vigentes nos meses a que se referirem os pagamentos dos benefícios previdenciários recebidos de forma acumulada pelo autor, ou seja, regime de competência, corrigidos monetariamente pela Selic, desde a retenção indevida. Condenou ainda a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A remessa oficial da apelação interposta pela recorrente teve segmento negado pelo tribunal, constando naquela decisão, aspas, embora o artigo 12 da Lei 7.713 preveja a incidência de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos de forma acumulada, tal dispositivo deve ser interpretado conjuntamente com o artigo 43 do Código Tributário Nacional, o qual dispõe sobre o fato gerador do imposto de renda, seu exato momento cronológico, a gênese da obrigação tributária no tempo. A quantia percebida pelo autor não pode ser tida como acréscimo patrimonial novo instantaneamente, vez que foi obtida a partir de reclamatório trabalhista. A percepção acumulada de valores em razão de ação judicial não representa a renda mensal do autor, a qual poderia ser inferior ao limite de isenção do tributo em comento à época, considerando o recebimento na época apropriada, prevista em lei e no contrato. Verifica-se que as verbas percebidas pelo autor na reclamatória trabalhista eram auferidas mensalmente, donde, inaplicável ao caso, o parágrafo 2º do artigo 46 da Lei 8.541, de 92. Recentemente, foi arguída a inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei 7.713, de 88, e restou acolhida, em parte, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 12, sem redução de textos, apenas no que tange ao imposto de renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente.
transcreve-se ali, secundariamente, a arguição de inconstitucionalidade do artigo 12 e se conclui no Tribunal ACO a adoção do chamado regime de competência para fins de recolhimento do imposto de renda nos casos de percepção de verbas de forma acumulada, vem sendo proclamada também no âmbito do STJ. A transcrição, desse modo, afirma-se ainda naquela decisão, deve a União, Fazenda Nacional, restituir os valores recolhidos indevidamente sobre as referidas verbas, frente ao exposto, com base no caput do artigo 557 do Código de Processo Civil, nega o segmento à remessa oficial nos termos da fundamentação supra, fecho aspas. No julgamento do agravo interposto pela União, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região excluiu da parte dispositiva da decisão a não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora. Contra essas decisões, a União interpôs recurso extraordinário para afastar a declaração de constitucionalidade do artigo 12 da Lei 7.713, proferida pelo Tribunal de Origem em ação diversa, mas adotado como fundamento da decisão recorrida, que determinou a cobrança do imposto de renda pelo regime de competência. Argumenta-se que o regime de competência somente veio a ser positivado em 2010, sem alcançar o ano base 2009, que é o ano da decisão recorrida, nos termos do artigo 12A daquele diploma legal, incluído pela Lei 2.350, de 2010. Alega a União ser, aspas, característica própria do imposto de renda das pessoas físicas incidir o regime de caixa, ou seja, o imposto de renda é cobrado quando da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, conforme preceitua o artigo 43 do Código Tributário Nacional. Fecho aspas. Assevera que, para efeito de tributação pelo imposto de renda, aspas, é irrelevante que o valor recebido tenha origem em sentença judicial que determinou o pagamento de diferenças salariais decorrentes de vantagem pessoal a que o autor tinha direito e que não foram realizadas em época própria pelo empregador, desimportando que tenham sido percebidos esses valores acumuladamente. Fecho aspas. Conclui a União que, aspas, considerando a presunção de constitucionalidade de leis, não há qualquer óbice à aplicação do artigo 12 da Lei 7.713 e artigo 56 do Decreto 3.000 de 99. Tampouco as razões do acórdão regional encontram fundamentação possível de obstruir a aplicação do artigo, fecho aspas. A ministra Ellen Grace, então relatora, negou seguimento ao recurso extraordinário, por não ter a matéria repercussão geral. No julgamento da questão de ordem no agravo regimental interposto pela União, este plenário fez a revisão dessa decisão e assentou, aspas, a existência de repercussão geral da matéria tratada no presente recurso extraordinário por ter sido declarada a inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei 7.713, pela Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e que foi o fundamento do acórdão recorrido. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso extraordinário e, em 2011 ainda, este plenário iniciou o julgamento de mérito do presente recurso, votando a então relatora, ministra Ellen Grace, como Vossa Excelência apregou, ministro presidente, pelo provimento sob os seguintes fundamentos. A. Haveria expressa disposição da norma compatível com o fato gerador do imposto de renda, que é o artigo 12 da Lei 7.713. B. A ausência de afronta ao princípio da capacidade contributiva, porque, segundo a ministra Ellen Grace, a adoção do regime de caixa, aspas, implica exigir o pagamento do imposto à luz dos rendimentos efetivamente percebidos pela pessoa física, independentemente de quando tenha surgido o direito a eles. Só é tributado o que efetivamente ingressa para o contribuinte que está na sua disponibilidade econômica, podendo ser utilizado para o pagamento do tributo. Fecho aspas. C. A ausência de contrariedade ao princípio da progressividade. D. Observância do princípio da isonomia, porque, ainda segundo a ministra relatora, aspas, o artigo 12 da Lei 7.713 não estabeleceu distinção entre contribuintes, apenas explicitou a sujeição também dos pagamentos acumulados ao regime de caixa, adotado como regra geral para a tributação das pessoas físicas, pois a circunstância de o pagamento acumulado implicar tributação possivelmente superior à que ocorreria se o pagamento tivesse sido feito oportunamente, não é suficiente para afastar a aplicação da norma nem justifica a criação de solução híbrida, mediante combinação de regimes sem amparo legal, fecho aspas. É
inviabilidade de adoção do regime de competência com relação ao imposto de renda pessoa física. F, a declaração de constitucionalidade não teria alcançado o disposto no parágrafo 2º do artigo 46 da Lei 8.541 de 92, em vigor, segundo o qual, aspas, quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá ser utilizada a tabela vigente no mês do pagamento, fecho aspas. E G, inaplicabilidade do artigo 12A da Lei 7.713 de 88, porque ele foi incluído na legislação pela Lei 2.350 de 2010, e especificamente, aspas, para a percepção de rendimentos acumulados ocorrida a partir de janeiro de 2010, o que não alcançaria os valores recebidos até o ano base de 2009, fecho aspas. Adiantando seu voto, o eminente ministro Marco Aurélio votou pelo desprovimento do recurso, fundamentando em que a aplicação do artigo 12 da Lei 7.713 importaria em contrariedade aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva. Afirmou Sua Excelência que o fato gerador do imposto de renda não se limitaria à mera posse ou disponibilidade financeira da renda isoladamente considerada, mas, aspas, a disponibilidade econômica e jurídica da renda, entendida como estado jurídico notado à época em que o contribuinte fez jus à parcela que ficaria sujeita ao imposto de renda, fecho aspas. Asseverou ainda o ministro Marco Aurélio que aqueles que receberam os valores nas épocas próprias ficaram sujeitas a certa alíquota, enquanto o contribuinte que viu resistida a satisfação de seu direito e teve de ingressar em juízo será penado, ao fim, mediante a incidência de uma alíquota maior, o que afrontaria o princípio da isonomia ou da capacidade contributiva, pois subsumido à disponibilidade jurídica e não apenas à disponibilidade financeira da renda. Anotou ainda Sua Excelência que a incidência do imposto pelo regime de caixa elevaria a alíquota da cobrança, incentivando a União a resistir nos pagamentos, importando em seu enriquecimento ilícito, em detrimento do contribuinte, já por demais apenado pela mora no recebimento do que lhe é devido. Acompanhando a divergência, o ministro Dias Toffoli invocou o entendimento firmado quando ainda atuava como advogado-geral da União. Afirmou ele que o artigo 12A adveio exatamente da necessidade de se corrigir a distorção das cobranças do imposto de renda recebidas em montante único fora do tempo devido, e sustentou que essa situação, se não ajustada, poderia ensejar, como afirmado pelo ministro Marco Aurélio, enriquecimento ilícito do ente federado. Pedi vista para melhor examinar a questão e voto agora, senhor presidente, acentuando que, como relatei, e foi relatado pela ministra Ellen Grace, quando do início de julgamento, o Tribunal de Origem concluiu que parcelas recebidas acumuladamente em ação revisional de benefício previdenciário submeter-se-iam à incidência de imposto de renda com fato gerador, consideradas as parcelas singularmente consideradas, ao fundamento de que somente assim estariam atendidos os princípios constitucionais da isonomia tributária, da progressividade e da capacidade contributiva. E o que se pôs em foco no presente recurso é qual o regime de cobrança do imposto de renda incidente sobre verbas recebidas em atraso, ou seja, se o regime de competência ou o regime de caixa. De se concluir que o imposto de renda tem como base de cálculo o valor de cada parcela mensal a que teria direito o beneficiário, ou se deve ser calculado sobre o montante final recebido em atraso e acumuladamente pelo beneficiário. Chamou-se atenção, neste caso, para o artigo 153 da Constituição da República, que estabelece que esse imposto de renda é informado pelos princípios da generalidade, da universalidade e da progressividade na forma da lei. Cito doutrina especificamente no caso do professor José Afonso da Silva, segundo o qual este imposto de renda deve ser informado por estes princípios, que não são simples critérios, mas princípios da tributação. Cito ainda o artigo 43 do Código Tributário Nacional, que prevê que o imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, o que foi acentuado no voto do ministro Marco Aurélio de forma especial. Estou citando doutrina, senhor presidente, sobre a disponibilidade jurídica, que é um dos
dos dados que foi enfatizado até aqui no julgamento, especialmente as lições de Hugo de Brito Machado. E, sobre regimes de cobrança, cito o precedente deste Supremo Tribunal Federal, especificamente na ADIM 2588, relatora a ministra Helen Grace, mas que foi redator para o acórdão o ministro Joaquim Barbosa, no qual se tem regime de caixa e regime de competência. A base de tal distinção ou diferença está no regime a que cada uma delas, física ou jurídica, estão submetidas. Para as pessoas físicas, impera o regime de caixa e para as pessoas jurídicas, o regime de competência. No regime de caixa, existe o registro de receitas e despesas quando efetivamente recebidas ou pagas. Somente quando recebido o valor do crédito ou quando pago o valor do débito, tem-se alteração, para mais ou para menos, no patrimônio da pessoa física. A só existência do direito subjetivo ou de obrigação exigíveis não altera, para fins tributários, a situação patrimonial da pessoa física. E se tem no artigo 12, que é o fundamento da polêmica gerada neste processo, que, aspas, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês de recebimento ou crédito sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas, com a ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte sem indenização, fecho aspas. Como ponderado pelos ministros que iniciaram a divergência, basicamente pelo ministro Marco Aurélio, a aplicação irrestrita do artigo 12 da Lei 7.713 deflagra, em última análise, tratamento desigual entre os contribuintes, cuja renda advenha da mesma base jurídica, embora recebida em momento distinto de outros contribuintes. Os que receberam em dia as verbas devidas, que a depender da renda seriam isentos ou pagariam menos imposto, de um lado, e de outros que receberam em atraso a renda e pelo montante teriam de pagar mais imposto, calculado sobre o total recebido. Quer-se dizer, os contribuintes que receberem valores acumulados seriam duplamente atingidos pela mora suportada até a efetiva concessão do benefício devido e ainda pela majoração da alíquota incidente sobre a renda recebida em atraso e acumulada. Releve-se o argumento do ministro Dias Toffoli ao asseverar em seu voto, e relembrando sua atuação como advogado-geral da União, que a motivação da União para editar a medida provisória relativa ao artigo 12A da Lei 7713 decorreu exatamente do reconhecimento da antijuridicidade da cobrança do imposto de renda, mesmo que de pessoa física, pelo regime de caixa, pelo que se instituiu o regime de competência para a sua incidência. E transcrevo o que se tem nas notas taquigráficas, aspas, como a questão não pôde ser resolvida por parecer, exatamente por não se poder declarar inconstitucionalidade na via administrativa, do ponto de vista da vinculação, principalmente de normas tributárias, é que a União, então, não resolveu isso por um parecer, seja por um parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, seja por um parecer da Advocacia Geral da União. Em razão da vinculação das normas tributárias, a União concordou em alterar o sistema, ou seja, o Estado reconheceu a ilegalidade do sistema quando anuiu e editou em medida provisória, no caso a medida provisória 497 de 2010, subentendendo a necessidade de urgência e relevância do tema, fecho aspas. Consta da exposição de motivos da medida provisória que foi convertida depois em lei, aspas. Trata-se da tributação de pessoa física que não recebeu o rendimento à época própria, recebendo em atraso o pagamento relativo a vários períodos. Nos termos do artigo 12 da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, esses rendimentos seriam tributados no mês do recebimento mediante a aplicação da tabela mensal, o que muitas vezes resulta em um imposto de renda muito superior àquele que seria devido caso o rendimento fosse pago no momento devido, fecho aspas. Sobreveio a Lei 12.350, fruto da conversão dessa medida provisória 497, de 2010, que incluiu o artigo 12A na Lei 7.713 e que estabelece, aspas, os rendimentos do trabalho, os provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando correspondentes a anos calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos neste mês
faço a transcrição dos parágrafos, fecho aspas. No julgamento da arguição de constitucionalidade número tal, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região assentou, em controle difuso, a inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei 7.713. Estou transcrevendo a decisão. O reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei 7.713 de 88, pela Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, harmonizava-se, portanto, com o entendimento da Advocacia Geral da União quanto à antijuridicidade da cobrança do imposto de renda acumulada pelo regime de caixa, tanto que 5 meses depois de proferido o acórdão recorrido, e que não era único no que se tinha no período, passou a vigorar a medida provisória 497, que foi convertida na Lei 2.350, positivando o que assentado no julgado. Sem ignorar que o acórdão recorrido foi proferido em data anterior à promulgação do artigo 12 da Lei 7.713, não me parecem subsistirem dúvidas quanto à sua adequação à pretendida cobrança do tributo pelo regime de competência. O desate desta controvérsia não se dá pela mera aplicação da lei no tempo, pela inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei 7.713, reconhecida judicial e administrativamente. Como destacado pelo ministro Luiz Fux, nas discussões deste caso, o Superior Tribunal de Justiça já vinha decidindo no mesmo sentido do tribunal de origem, antes mesmo da entrada em vigor do artigo 12A da Lei 7.713. Por exemplo, é o que se tem no recurso especial 1.118.429, relatado pelo ministro Herman Benjamin, no qual se tem tributário, imposto de renda pessoa física, ação revisional de benefício previdenciário e parcelas atrasadas recebidas de forma acumulada. 1. O imposto de renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos. Não é legítima a cobrança de imposto de renda com parâmetro no montante global pago extemporaneamente. Estou transcrevendo também o voto do ministro Herman Benjamin. No presente caso, a retenção do imposto de renda pelo regime de caixa afronta, tal como enfatizado pelos votos dos ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli, o princípio constitucional da isonomia, pois outros segurados contribuintes com o mesmo direito receberiam tratamentos diferentes. Destacaram aqueles 2 eminentes ministros não se poder imputar ao recorrido a responsabilidade pelo atraso no pagamento de proventos sob pena de se premiar e incentivar o fisco no retardamento injustificado no cumprimento de suas obrigações legais. Ademais, a efetivação do direito do contribuinte segurado pela via judiciária, como ocorrido, passa também pelo restabelecimento da situação jurídica quo ante, o que pressupõe a aplicação das corretas alíquotas. À luz dos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, isso significa que a incidência do imposto de renda há de considerar as datas e as alíquotas vigentes na data em que a verba deveria ter sido paga, disponibilidade jurídica, como advertido pelo ministro Marco Aurélio acentuadamente em seu voto, observada, portanto, a renda oferida mês a mês pelo segurado. Não é, portanto, nem razoável nem proporcional a incidência de alíquota máxima sobre o valor global pago fora do prazo, como se dá na espécie examinada. A solução da controvérsia há de levar em conta também o princípio da proporcionalidade, que, em essência, como explica o ministro Gilmar Mendes, consubstancia uma pauta de natureza axiológica emanada diretamente das ideias de justiça, equidade, bom senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores afins. Nesse contexto, o princípio da proporcionalidade, aspas, acha-se vocacionado a inibir e a neutralizar os abusos do poder público no exercício de suas funções, qualificando-se como parâmetros de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais, como realçado pelo ministro Celso de Mello, na ação direta 2551, questão de ordem. Estou citando doutrina no mesmo sentido dos votos proferidos aqui neste plenário, senhor presidente, e salientando ainda que os valores recebidos pelo recorrido e sobre os quais incidiria o imposto de renda são de natureza trabalhista e previdenciária, como se extrai da decisão do relator ao negar seguimento à apelação da recorrente. Aspas, como se pode ver do relatório,
Trata-se de se decidir sobre a forma correta de incidência do imposto de renda sobre verbas recebidas de forma acumulada em ação judicial previdenciária. A quantia percebida pelo autor não pode ser tida como acréscimo patrimonial novo instantaneamente, vez que foi obtida a partir de reclamatória trabalhista. Observada a natureza previdenciária das verbas recebidas pelo recorrido, o relator afastou expressamente a incidência do parágrafo 2º do artigo 46 da Lei 8.541. Portanto, o Tribunal de Origem não ignorou a existência daquela norma, apenas entendeu que, no caso específico, as verbas percebidas pelo autor eram auferidas mensalmente, donde inaplicável ao caso o parágrafo 2º do artigo 46 da Lei 8.541, de 92, fecho aspas. Desse modo, como afirmado nos votos divergentes dos ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli, não é razoável ser o contribuinte segurado duplamente apenado pela inadimplência da recorrente. O dever fundamental de pagar o tributo, como advertido pela ministra Ellen Grace, não está dissociado da estrita observância dos princípios constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade, no caso, pela cobrança do imposto de renda segundo o regime de competência. Pelo exposto, senhor presidente, eu estou acompanhando a divergência iniciada pelo ministro Marco Aurélio para negar provimento ao recurso, a despeito, vou pedir vênia, porque não está presente, do brilhante voto da ministra Ellen Grace. É como voto, senhor presidente. Pois não, ministra Carmen, eu agradeço o voto, que foi bastante conciso, mas muito substancioso, acompanhando a divergência no sentido de negar provimento ao recurso. Ministro Roberto Barroso, como vota? Presidente, também eu estou acompanhando, na data de hoje, a ministra Carmen Lúcia e a divergência aberta pelo ministro Marco Aurélio, na linha do que já havia decidido o eminente ministro Luiz Fux no Superior Tribunal de Justiça, onde colhi um voto de Sua Excelência em que dizia o seguinte: ocorrendo o equívoco da administração, o resultado judicial da ação não pode servir de base à incidência, sob pena de sancionar-se o contribuinte por ato do fisco, violando os princípios da legalidade e da isonomia. E também estou de acordo com o ministro Marco Aurélio quando escreveu em seu voto de que chancelar a linha que data vênia foi professada pela eminente relatora significava penalizar o contribuinte duas vezes. A primeira, ao obrigá-lo a ir a juízo para postular o direito. E, uma vez reconhecido o direito, onerá-lo com uma tributação exacerbada. De modo que me parece muito simples e muito intuitiva a solução correta para esse caso e, portanto, eu estou acompanhando hoje a ministra Carmen Lúcia e a divergência aberta pelo ministro Marco Aurélio. Pois não. Ministro Teori Zavascki, como vota? Eu voto com a divergência, senhor presidente. Também. Ministra Rosa não vota. Ministro Luiz Fux? Acompanho o relator. Já se pronunciou no STJ no mesmo sentido, negando provimento. Não, acompanho o ministro Marco Aurélio. É, pois não. É Vossa Excelência já tem posição desde o STJ, não É é? lei, né? Pois é, mas não eu negar... Negando provimento, portanto. O ministro Gilmar não está. Ministro Celso de Mello, com voto de Vossa Excelência. Pedindo vênia à eminente ministra Ellen Grace, relatora desta causa, eu acompanho a divergência iniciada pelo eminente ministro Marco Aurélio e agora seguida pelos ilustres juízes da Corte. Relembrando também, tal como fez o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, que tanto o ministro Luiz Fux quanto o ministro Teori Zavascki, já no lugar do Superior Tribunal de Justiça, perfilhavam essa mesma orientação. O ministro Fux, por exemplo, no RESP 617-081 do Paraná, o ministro Teori no RESP 901-945 também do Paraná. Portanto, eu nego o provimento ao presente recurso extraordinário deduzido pela União Federal. Pois não. Eu também acompanho a divergência aberta pelo eminente ministro Marco Aurélio e o seu substancioso voto, que li e que consta no material que recebi, mas quero dizer que fiquei também especialmente impressionado pelos argumentos da ministra Carmen Lúcia, que agora aduz que esta forma de tributação não é nem razoável e nem proporcional. Eu acho que são dois argumentos que impressionam, porque não se pode penalizar o contribuinte, sobretudo este contribuinte que, de certa maneira, é hipossuficiente, se coloca em contraposição ao Estado onipotente. Eu, portanto, nego o provimento também, proclamo o resultado, vencida a eminente relatora original Ellen Grace, a qual peço vênia também por divergir,
por maioria, negaram provimento ao recurso da União. E anuncio, então, que, com esta decisão, nós resolvemos 9.282 casos sobrestados. Presidente, Portanto, nesse caso, o redator para o acórdão passa a ser o ministro relator Marco para o Aurélio. acórdão, muito bem lembrado, será o ministro Marco Aurélio. Se me permitir, redator, ao invés de relator, porque eu terei que adotar... Sim, claro, eu redator, terei que sem adotar dúvida, o relatório da ministra Ellen Grace. Claro, redator para o acórdão, porque o relator, a relatora é a ministra... É a ministra Ellen Grace. Eu sei que a eminente advogada-geral da União pretende fazer uma sustentação oral e nós pretendemos ainda contemplá-la com essa sustentação, mas vamos antes chamar um caso que me parece relativamente simples, um julgamento já iniciado, um voto vista do eminente ministro Marco Aurélio. Também é um recurso extraordinário com repercussão geral, e aqui nós temos 123 casos sobrestados. Trata-se do recurso extraordinário 657-686, que procede do Distrito Federal. O relator sorteado é o ministro Luiz Fux. O recorrente é o Distrito Federal, o recorrido Maria Silvina de Oliveira Rocha. A resenha é a seguinte: após o voto do ministro Luiz Fux, relator, julgando prejudicado o recurso, no que foi acompanhado pelos ministros Roberto Barroso e Roda Weber, pediu vista dos autos do ministro Marco Aurélio. E há ausências justificadas aqui. Eu, então, concedo a palavra ao eminente ministro Marco Aurélio, que... Senhor presidente, pela ordem, Pois não. Porque na última sentada nós consideramos o recurso prejudicado. Sim. Porque o fundamento do recurso calcava-se na emenda constitucional que nós declaramos inconstitucional. Só que o objeto do pedido de compensação que nós consideramos inconstitucional, em relação aos precatórios, ele também se aplica a forciore às requisições de pequeno valor. Então, talvez a terminologia melhor mesmo seja negar provimento ao recurso extraordinário. E, com isso, parece que o ministro Marco Aurélio está de acordo. Com a prejudicialidade. Não, vamos retificar, recurso extraordinário desprovido. Como se trata de um processo subjetivo, sim. A base da articulação do Estado, ela já não existe. Então, se chega, por isso, ao desprovimento do recurso. O relator está de acordo, então, com esse... De acordo. A ministra, deixa eu ver quem estava... O ministro Barroso e a ministra Rosa Weber acompanharam o ministro Fux no sentido da prejudicialidade, mas o ministro agora retifica seu voto. Vossas Excelências não têm nenhuma restrição quanto à nomenclatura, não é? Eu consulto se há mais alguma divergência. Não há divergência, então negaram provimento ao recurso e, desta forma, resolvemos 123 casos sobrestados. Portanto, hoje estamos com score de mais de 1.000 processos sobrestados na primeira instância resolvidos. 10 mil, perdão, mais de 10 mil. Mais 10 mil. 10 mil processos liberados. Eu acho que esse instrumento é extraordinário da repercussão geral. Temos que investir nele, como desde o início insistiu o ministro Luiz Roberto Barroso. Estamos seguindo essa senda indicada por Sua Excelência e os demais companheiros, os demais pares, e também vamos insistir um pouco nas súmulas vinculantes. Agora chamaremos o recurso extraordinário 724.347, que procede do Distrito Federal, sendo relator o eminente ministro Marco Aurélio, recorrente à União, recorrido Antônio Carlos Alberto Machado Conte, outro, haverá sustentação oral, que será feita pela doutora Grace Mendonça. Então, ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência está com a palavra para o relatório. Presidente, o pano de fundo é nomeação e posse de servidor resistidas pelo Estado e êxito no judiciário. Então, o servidor, frente a essa resistência do poder público, da administração pública,
entrou com uma ação indenizatória e o direito, com as cautelas próprias, cogitando-se de compensação do que ele percebeu no período, em razão de cargo público ou mesmo na iniciativa privada, né, foi acolhido. Ou seja, se decidiu a partir do que previsto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, quanto à responsabilidade do Estado. A União articula com esse mesmo preceito, a meu ver, com a devida compreensão na contramão, e diz que não caberia qualquer indenização, ou seja, simplesmente assenta que o Estado tudo pode. O parecer da Procuradoria é pelo provimento do recurso da União. Reporta-se a observância de princípios republicanos, especialmente da moralidade, numa quadra que essa moralidade é totalmente estranha à administração pública, né? Da moralidade administrativa. Aponta a divergência do pronunciamento impugnado com a jurisprudência do Supremo, é o relatório. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a doutora Grace Maria Fernandes Mendonça a fazer uso da palavra pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República. O presente recurso extraordinário discute a responsabilidade civil da União por não ter nomeado candidato em concurso público antes do trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito à posse. Na verdade, o acórdão recorrido acolhe a pretensão do servidor de obter o recebimento de remuneração pelo período anterior à posse, a nomeação, a posse e o exercício, por força justamente da demora da entrega da prestação jurisdicional definitiva. É exatamente esse o objeto do recurso extraordinário. Essa questão envolve vários institutos de direito administrativo, o princípio do concurso público, a questão da responsabilidade civil do Estado, inclusive é com base no parágrafo 6º do artigo 37, que o acórdão recorrido reconhece que a União tem o dever de responder objetivamente pelo prejuízo em tese sofrido pelo servidor, pelos servidores. Também envolvido no tema a questão do enriquecimento sem causa, a própria aplicação ou não da teoria da perda de uma chance, também mencionada nos autos do processo por um dos amigos curiae, e até mesmo o princípio da legalidade. É de fundamental importância apenas relembrar, sem a pretensão, obviamente, de revolver o acerto ou desacerto da decisão que transitou em julgado, porque isso não se discute, mas simplesmente relembrar a situação fática apenas para demonstrar a ausência de culpa da administração nesse caso específico. Por quê? Se trata aqui de um concurso desencadeado no ano de 1991, um concurso para o provimento de 500 vagas do cargo de auditor fiscal do Tesouro Nacional. Na época, a autorização legislativa se manteve adstrita ao provimento de 500 vagas, não obstante existissem, naquele momento, 1.500 vagas. A autorização se manteve adstrita a 500. Esse concurso ele era composto de duas etapas. A primeira, uma eliminatória e classificatória, a segunda, um curso de formação eliminatória. Durante o período de validade, o prazo de validade desse concurso, sobreveio uma lei, a Lei número 8.541, de 92, que, em seu artigo 56, autorizou o ministro da Fazenda a convocar, de acordo com o interesse da administração, novos candidatos, agora aprovados, aqueles aprovados na primeira etapa, para a realização da segunda fase do certame, ou seja, o curso de formação. Essa autorização legislativa, ela estabeleceu um limite. Segundo o artigo 56, o ministro da Fazenda poderia exercer essa prerrogativa, essa faculdade, até o prazo de 16/10/1993. Permitia também, no dispositivo, a prorrogação por um período não superior a um ano. O que fez, então, o ministro da Fazenda? Ele convocou para o provimento das 1.000 vagas remanescentes.
E, portanto, 500 candidatos foram aprovados com base no edital originário, lá, primeiro, e mais 1.000 com base agora na autorização legislativa, vinda do artigo 56 da Lei 8541. E em 16/10/93, ou seja, naquele prazo fixado pela lei, o concurso foi homologado e encerrado. No ano de 1994, agora não mais para aquelas vagas, mas para aquelas que surgiram posteriormente, a União desencadeou um novo concurso público. O que fizeram, então, os candidatos aprovados no primeiro certame? Eles ingressaram com ações judiciais, postulando liminares para que pudessem ser convocados para a participação na segunda etapa do concurso, agora com base nesse segundo edital. Obtiveram as liminares, participaram dos certames e, ao final, no ano de 1997, tiveram aí a entrega da prestação jurisdicional definitiva com reconhecimento do direito à posse. O que eles pretendem aqui, então? Inclusive, nos memoriais, senhores ministros, que foram distribuídos nos gabinetes de vossas excelências, consta uma tabelinha na página 5 do memorial, com a data do trânsito em julgado de cada um dos candidatos, demonstrando ali que a portaria foi exarada tão logo se deu o trânsito em julgado, ou seja, assim que o Poder Judiciário entregou a prestação jurisdicional definitiva, a União, de pronto, nomeou os candidatos. O que se tem, então, aqui em discussão é justamente a pretensão desses candidatos de receberem, a título de indenização, valores correspondentes à remuneração do período antecedente, ou seja, por não terem sido nomeados antes do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito à posse. Porém, entende a União que, de responsabilidade objetiva fundada no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição, não se trata. Por quê? Porque aí não há nenhum ato comissivo da administração pública, porque não se tinha nenhuma autorização legal para que esses candidatos aprovados no primeiro certame pudessem ser convocados agora para um segundo concurso público, um outro que sobreveio no ano subsequente. Também entende a União que, se a hipótese de se reconhecer alguma responsabilização do ente público, essa responsabilização se daria não pela ação da União, mas pela omissão, ou seja, uma eventual inação da União por não ter nomeado ou não ter dado posse aos candidatos. E essa ausência, essa omissão, a ausência de ação aqui, segundo a jurisprudência pacífica dessa Suprema Corte, enseja eventualmente a responsabilidade subjetiva do Estado, e não a responsabilidade objetiva. E se de responsabilidade subjetiva se trata, é de fundamental importância que se comprove a culpa da administração. E aqui não há configurada a culpa da administração, é isso que a União sustenta, na medida em que não se tinha nenhuma autorização legislativa que pudesse expressamente determinar ou impor um dever para a União de convocar candidatos aprovados no primeiro certame, agora para candidatos para um novo concurso público com base em um segundo edital. E mais, entende a União também que o que pretendem os candidatos é obter, na verdade, e isso está consta expressamente do acórdão, a remuneração, ou seja, a retribuição pecuniária. E se remuneração, de fato, configura retribuição pecuniária ou contraprestação pelo serviço prestado, seria de fundamental importância que o servidor estivesse em exercício. Portanto, se não está em exercício, não há que se falar de contrapartida remuneratória por força do poder público, ou seja, não há o dever do poder público de efetuar o pagamento de remuneração sem que se tenha uma efetiva prestação dos serviços. E é isso aqui que se pretende, é disso exatamente que se trata. E, se disso se trata, se está diante, na verdade, de um enriquecimento sem causa, cuja vedação é princípio geral do direito. O acórdão recorrido, ele faz referência a uma expressão. Ele utiliza o termo nomeação tardia. A União teria nomeado de uma forma tardia esses candidatos. O que entende a União, não obstante, é que de nomeação tardia não se trata, porque, para que fosse tardia, seria de fundamental importância que se tivesse configurado um atraso. E aqui não havia, no caso concreto, nenhuma lei que determinasse a nomeação e também não havia nenhuma decisão judicial, nenhuma determinação judicial. Ou seja, o Poder Judiciário não determinou à administração pública que desse efetivamente a posse, que promovesse a nomeação e a posse subsequente no cargo.
essa determinação só veio com trânsito em julgado. Portanto, não se teria aí para o poder público um dever legal de nomear e de dar posse, sem que antes o Poder Judiciário pudesse efetivamente entregar a prestação jurisdicional definitiva. A questão estava sob júdice, estava sob apreciação do Poder Judiciário. Não havia nenhum comando judicial que pudesse autorizar o administrador público a proceder à nomeação. Aliás, o dever do Estado prestar essa contraprestação remuneratória surge exatamente aí, quando o Poder Judiciário diz que a União tem o dever de nomear, a União nomeia, e, a partir de então, nasce esse dever legal para o poder público e, portanto, o dever de efetuar a retribuição pecuniária pelos serviços efetivamente prestados pelo servidor no exercício do cargo. Em relação, senhores ministros, já concluindo, a questão da invocada teoria da perda de uma chance, não há também que se cogitar de sua incidência, porque, para que essa teoria ela seja aplicada, é de fundamental importância que se tenha, primeiro, que essa chance seja uma chance concreta. Segundo, que ela seja real. E terceiro, que se tenha uma alta probabilidade de que efetivamente se tenha ali o direito reconhecido. Aqui se está diante de um concurso público, cuja natureza, pela própria essência em si do Instituto, ou seja, composto de mais de uma etapa, de mais de uma fase, já retira essa concretude, essa natureza e essa alta probabilidade. Mas não bastasse isso, ainda se tem o fato de que a própria situação em si de tais candidatos, a participação em si de tais candidatos durante o certame, estava sendo objeto de apreciação, de controle pelo próprio Poder Judiciário. Daí não se ter aí a concretude, daí não se ter aí a consistência, ou mesmo o alto grau de probabilidade, essa certeza, caso tivesse, o próprio Poder Judiciário já teria determinado à administração que, de pronto, que imediatamente nomeasse o servidor. E aí a administração pública teria, agora sim, o dever de nomear e de dar posse ao candidato. Daí a inaplicação, no caso concreto, da teoria da perda de uma chance. E apenas, já fechando, senhores ministros, destacar que as duas turmas dessa Suprema Corte têm enfrentado essa questão, e há precedentes, tanto da primeira quanto da segunda, exatamente na linha que vem sustentando a União e que sustenta a União no seu recurso extraordinário. Isso pode ser atestado pela decisão proferida no mandado de segurança número 22.063, pela decisão proferida de relatoria do ministro Luiz Fux, no agravo regimental 823.484, que eu peço aqui a licença para ler só um pequeno trecho da ementa desse julgado, que é exatamente nessa linha do que se discute aqui, nos seguintes termos, aspas, o direito à nomeação reconhecido por provimento judicial não conduz à indenização pelos vencimentos retroativos. A nulidade do ato administrativo não gera ao candidato indenização relativa aos vencimentos retroativos, já que não houve efetivamente exercício da função pública. É só apenas um pequeno trecho. Esse consta desse mandado de segurança 22, desse agravo regimental 823.484. Mas há também decisão proferida no recurso extraordinário 593.373, da segunda turma, cujo trecho também da ementa eu peço licença para ler rapidamente. Indevida indenização pelo tempo em que se aguardou solução judicial definitiva sobre aprovação em concurso público, exatamente na questão em que se discutia esse tema. E, por último, a decisão também emanada da primeira turma, num julgamento recente de relatoria do ministro Dias Toffoli, exatamente na linha do que vem sustentando a União. E também peço licença, mais uma vez, para ler um pequeno trecho da ementa. Aspas, a jurisprudência da Corte é de que o pagamento de remuneração a servidor público, assim como o reconhecimento dos correspondentes efeitos funcionais, pressupõe o efetivo exercício do cargo sob pena de enriquecimento sem causa. Aqui se discutia também a questão da participação de candidato em certame e que só teve, ao final, com a entrega da prestação jurisdicional definitiva, o reconhecimento do seu direito à nomeação e posse. E é com essas considerações, senhor presidente, que a Advocacia Geral da União pugna pelo provimento de seu recurso extraordinário. Muito obrigada. A doutora Grace, devolvo a palavra ao ministro relator, Marco Aurélio. Presidente, pressupostos gerais de recorribilidade atendidos.
abro um parênteses. Sei muito bem que no Brasil a responsabilidade civil ainda engatinha, não chegou a um estágio satisfatório, mas não concebo que um ente político adote a postura de irresponsável. O Tribunal de Origem assentou o direito de aprovados em concurso público, do qual participaram da segunda fase apenas em virtude de decisão judicial transitada em julgado, receberem indenização. Não estamos aqui a cogitar de remuneração. É uma indenização tarifada a partir dos prejuízos causados, levando-se em conta, talvez, quem sabe, o que deixaram de perceber. Mas o rótulo da parcela é outro. É indenização relativa ao período compreendido entre a data na qual deveriam ter assumido o cargo correspondente, 13 de junho de 1995, não houvesse o óbice ilegal por parte da administração e aquela da efetiva posse, 25 de julho de 1997. Então, foi nesse período, 13 de junho de 95 a 25 de julho de 97, que teria ocorrido prejuízo, né, do concursado. Considerada a projeção no tempo revelada pelo trâmite processual, destacou a ilegitimidade do ato administrativo configurada pela não convocação de candidato ao cargo de auditor fiscal do Tesouro Nacional, de candidatos aprovados dentro do número de vagas na primeira fase do certame. Os dados fáticos são inafastáveis, estão no acórdão impugnado mediante o extraordinário. A continuar na etapa posterior, vindo antes a administração, inclusive, a promover novos concursos e empossar os respectivos aprovados. Ressaltou que, apenas após decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça, declarando a ilegalidade da postura adotada, os recorridos foram chamados a seguir no concurso, sendo ao final aprovados, nomeados e empossados. Ante a reconhecida relação entre o ato administrativo ilícito e os danos causados aos particulares, consignou a titularidade dos recorridos no tocante aos danos materiais experimentados, relativamente aos valores das respectivas remunerações. Fixou a indenização a partir do que deixaram de perceber. Cumpre ao Supremo definir, sob o ângulo constitucional e com repercussão geral, as consequências patrimoniais de nomeação e posse asseguradas pelo Judiciário, porque afastadas pela administração por meio de ato ilegal, considerado o lapso temporal para o pronunciamento judicial. A premissa é a do óbice ilegítimo do Estado, proclamado em decisão passada em julgado, o qual força o indivíduo, o Estado, a litigar, porque lhe impede o exercício tempestivo de direito a cargo público, causando prejuízos. O Supremo deve dizer se quadro como retratado conduz à observância do artigo 37, parágrafo 6º da Carta, a prever a responsabilidade objetiva do Estado. A resposta, para mim, e aqui haveria até a responsabilidade subjetiva, o elo salta aos olhos, né, entre a postura do Estado e o prejuízo causado. A resposta, para mim, é desenganadamente positiva, considerada a redação inequívoca do aludido parágrafo 6º do artigo 37. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Consoante o preceito, o Estado tem responsabilidade patrimonial em razão dos danos causados por agentes públicos a particulares, não sendo lícito admitir a violação a direito alheio por aquele que atua em nome do Estado, sem que se proceda à indenização. A responsabilidade estatal é inerente aos riscos atrelados às atividades que desempenha e vai ao encontro à aspiração do Estado de Direito, especialmente à exigência de legalidade do ato administrativo. Assim, versando o direito e garantia fundamental do cidadão, o artigo 37, parágrafo 6º da Carta de 1988, encerra norma autoaplicável de eficácia plena, incumbindo ao Poder Judiciário, verificado o nexo causal entre o ato administrativo e o dano, concretizar o comando em plenitude. O dispositivo constitucional alcança inquestionavelmente situações como a deste processo, revelado óbice administrativo a implicar, em última análise, nomeação e posse tardias de indivíduos aprovados em concurso público. O Pleno do Tribunal, já enfrentou a controvérsia e respondeu afirmativamente quanto à configuração do dever objetivo do Estado em indenizar o dano causado. Refiro-me ao recurso extraordinário número 194.657, originário do Rio Grande do Sul, 194.657, da relatoria do proficiente, e tenho saudade das discussões neste plenário, com Sua Excelência, do proficiente ministro Sepúlveda Pertence, julgado em 4 de outubro de 2001. O recurso foi interposto por aprovado em concurso relacionado ao cargo de juiz de direito, que havia deixado de ser nomeada e empossada por decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, tomada com base em avaliação psicológica feita a partir de entrevista da candidata e em sessão administrativa realizada após o fim do certame. Alegando na petição inicial a ilicitude do ato, porquanto, além de ter ficado dentro do número de vagas oferecidas, preenchera todos os requisitos objetivos e subjetivos para a nomeação, a autora pediu a condenação do Estado a nomeá-la para o cargo de juíza de direito, obedecida a classificação final do concurso a que se submeteu, condenando ainda o réu, eu estou transcrevendo, a ressarcir amplamente os prejuízos daí decorrentes, inclusive com o pagamento de todos os valores a que teria direito, desde o momento em que deixou de ser nomeada até a sua efetiva posse no cargo. O juízo declarou a procedência do pedido. Na pedreira da magistratura, ela logrou êxito, vindo o Tribunal de Justiça a reformar a sentença. No extraordinário, o Supremo assentou a ilicitude do ato administrativo por entender inconstitucional o poder de veto atribuído ao Tribunal do Estado pelo Estatuto da Magistratura Local e pelo regulamento do concurso, ante a transgressão aos princípios do concurso público e da universalidade do acesso à jurisdição. Determinou, então, a nomeação e a posse da recorrente. O relator veio a destacar a necessidade de decidir-se acerca, aspas, transcrevo, das consequências patrimoniais pretéritas da condenação. Nesse ponto, no que foi acompanhado pelos demais ministros, Sua Excelência consignou o restabelecimento integral da decisão do juízo, apontando a harmonia com a jurisprudência dominante do tribunal. Assim, aspas, condenou o Estado a reparar os danos advindos da não nomeação na época oportuna,
com o pagamento de todos os valores a que teria direito a recorrente, desde o momento em que deixou de ser nomeada, até a sua posse efetiva no cargo, a serem apurados em liquidação. Segundo fez ver ao ministro Sepúlveda Pertence, a responsabilidade objetiva do Estado é inequívoca nesses casos, de modo que a indenização da frustração, palavras de Sua Excelência, da frustração ilegal do exercício de cargo público há de ser calculada conforme as perdas e danos efetivamente apurados. Termino aqui a transcrição. O precedente revela, a mais não poder, a caracterização pelo Supremo da responsabilidade da administração e o correlato dever de indenizar, quando reconhecida a ilegitimidade do ato administrativo por meio do qual se obstaculiza exercício de direito a cargo público, havendo de ser fixada a indenização a partir da soma das parcelas remuneratórias que o cidadão haveria percebido se nomeado e empossado em ocasião própria. Questionado o pronunciamento mediante declaratórios, apreciados em 12 de fevereiro de 2003, veio o Pleno a reafirmar o direito da recorrente à indenização, considerado o lapso temporal transcorrido entre o momento em que se viu impedida de exercer o cargo de juiz de direito por ato ilícito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul até a data da posse efetiva. Confirmou que o cálculo dos danos deveria levar em conta a remuneração mês a mês a que teria jus a recorrente, caso houvesse ocorrido a nomeação tempestiva. Explicitou mais que estariam no cômputo as vantagens que seriam advindas do tempo de serviço público correspondente. O acordo relativo aos declaratórios ficou assim emendado, né? E aí eu transcrevo a emenda inteira, mas o item 2 é que é o específico a respeito da matéria. Cargo público, provimento indevidamente negado, reparação mediante o pagamento do total da remuneração não percebida, em virtude de nomeação indevidamente frustrada, conforme precedentes do Supremo, apurada a remuneração devida a cada mês, conforme a legislação de regência, e considerados os efeitos financeiros que teriam advindo do tempo de serviço, embargo de declaração, pretensão infringente descabida. Há pronunciamentos também, presidente, e eu costumo dizer que se encontra precedente para todos os gostos, já que da tribuna foram citados precedentes em sentido diverso, né? Há precedentes de ambas as turmas neste sentido. Primeira turma, relator, o ministro Otávio Galotti, né? Recurso extraordinário 247-349, Rio Grande do Sul, para determinar se o retorno da recorrente, eu transcrevo um trecho, à condição de estagiário e condenasse o Estado ao ressarcimento da remuneração a que teria feito jus a partir da data do seu afastamento. Esse precedente foi redigido pelo ministro Otávio Galotti. Outro, da segunda turma, sob a relatoria do ministro Carlos Aires Brito, recurso extraordinário 339-852, Rio Grande do Sul. Aqui há uma coincidência, porque os três casos se mostraram originários do Rio Grande do Sul, mas simples coincidência. Nesse caso, consignou Sua Excelência recurso extraordinário, concurso público, indenização por danos materiais, demora na nomeação e posse de candidato. Nos termos da jurisprudência do Supremo, é cabível a indenização por danos materiais
nos casos de demora na nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos, quando o óbice imposto pela administração pública é declarado inconstitucional pelo Poder Judiciário. Continua o voto. Cumpre observar esses precedentes. Não impressiona o argumento segundo o qual o reconhecimento do direito pleiteado pressupõe o efetivo exercício do cargo, sob pena de configurar enriquecimento ilícito. A uma, porque não se trata de pretensão de receber vencimentos ou subsídios, e sim de ver o Estado compelido ao pagamento de quantia certa em dinheiro a título de indenização por danos materiais, típica obrigação do civilmente responsável. A remuneração não é objeto do pedido, mas critério para quantificar-se a reparação. Há duas, porquanto a responsabilização civil se impõe por força de norma constitucional, como maneira de minimizar, e a indenização nunca é plena, a não ser sob o ângulo formal. O material nunca é plena, né? Hoje mesmo nós discutimos aqui uma indenização praticamente pífia por morte, né? R$ 13.500. Né? A remuneração não é objeto do pedido, mas critério para quantificar-se a reparação. Há duas, porquanto a responsabilização civil se impõe por força de norma constitucional, como maneira de minimizar efeitos patrimoniais indesejados, causados por conduta de agente público. Afastar o direito à indenização implicaria, em última análise, negar vigência ao próprio preceito constitucional, sem que a Carta da República preveja a exceção. Ante esses fundamentos, concluo que, estando envolvidas nomeação e posse tardias, resultantes de ato administrativo reconhecido como ilegítimo, mediante decisão judicial transitada em julgado, incumbe ao Estado, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, indenizar o cidadão lesado, tendo-se por critério de quantificação os valores de remuneração que deixaram de ser pagos, assim como as vantagens que adviriam do tempo de serviço correspondente ao período compreendido entre a data em que deveria ter ocorrido a posse no cargo público, em relação ao qual logrou a aprovação em concurso, e aquela em que realmente veio a balha, compensados valores recebidos em razão de exercício de função ou cargo públicos, inacumuláveis, porque sendo acumulável não há compensação, inacumuláveis, ou de emprego na iniciativa privada, não importa. No caso concreto, presentes as balizas assentadas na origem, ficaram comprovados o ato ilícito da administração, a ausência de convocação dos recorridos à segunda fase do concurso, proclamado em ato judicial precluso na via da recorribilidade, o dano causado, nomeação e posse tardias, e o nexo de causalidade entre esses elementos, de forma que a indenização é devida, revelada a responsabilidade civil objetiva do Estado pelo ato ilegal dos agentes próprios, na forma do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Ressalto ser inviável, nesta sede extraordinária, a revisão dos termos inicial e final do cômputo da indenização, considerada a necessidade do reexame das premissas fáticas utilizadas pelo Tribunal de Origem para concluir pelas aludidas datas. Há de se observar o nosso verbete 279 da súmula, segundo o qual, para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário. Tendo o Tribunal de Origem, eu ressalto isso, tendo o Tribunal de Origem reconhecido o direito à indenização,
compensados os valores recebidos ante o exercício no período de outro cargo público inacumulável ou de atividade privada, desprovejo extraordinário da União. Pois não. Então, o ministro relator, como visto, desproveu o recurso extraordinário, determina o pagamento de danos materiais equivalentes à remuneração que receberia se nomeado fosse, de acordo com a determinação judicial, descontados os valores recebidos por cargos inacumuláveis ou cargos na iniciativa privada. Esse é o voto, em resumo, do eminente ministro relator. Então, colho os demais votos. Ministro Barroso. O presidente trouxe um breve voto escrito, ouvi com atenção e o interesse que sempre dedico aos pronunciamentos do ministro Marco Aurélio. A hipótese, como relatada, é de um recurso extraordinário no qual se discute se candidatos empossados em cargo público por força de decisão judicial definitiva têm ou não direito à indenização por danos materiais em decorrência da demora na sua nomeação. Como igualmente relatado, o acórdão recorrido proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região reformou sentença de improcedência e reconheceu o direito de indenização a 10 fiscais da Receita Federal empossados por decisão judicial, indenização que seria correspondente à remuneração no cargo no período de 13 de junho de 95, data em que deveriam ter sido nomeados, e 25 de julho de 97, data da nomeação por força da decisão judicial, descontando-se eventuais valores por eles percebidos ao longo do período. O parecer do Ministério Público é pelo provimento do recurso extraordinário, e, portanto, do acolhimento da tese da União e reforma da decisão do Tribunal Regional Federal. Como exposto na manifestação da Procuradoria-Geral da República, a jurisprudência predominante aponta no sentido do provimento do recurso extraordinário. Isso porque o pagamento de indenização referente a período em que não houve prestação de serviço configuraria enriquecimento sem causa. E cita a Procuradoria-Geral da República inúmeros precedentes do Tribunal, que eu leio brevemente, do ministro Toffoli, de 5 de março de 2013, a jurisprudência da Corte é no sentido de que o pagamento de remuneração a servidor público, assim como o reconhecimento dos correspondentes efeitos funcionais, pressupõe o efetivo exercício do cargo, sob pena de enriquecimento sem causa. Cita-se também decisão da lavra do ministro Joaquim Barbosa, datada de 5 de abril de 2011, nos termos da orientação firmada nesta Corte, é indevida a indenização pelo tempo em que se aguardou a solução judicial definitiva sobre aprovação em concurso público. E há ainda, citada na manifestação do Ministério Público, precedente do ministro Gilmar Mendes, de 14 de junho de 2011, responsabilidade civil do Estado, nomeação retroativa, direito à remuneração sem o efetivo exercício do cargo e contagem de tempo de serviço, impossibilidade. Portanto, presidente, eu verifico que a jurisprudência mais recente do tribunal, em ambas as turmas, é no sentido do acolhimento do recurso da União, sem se reconhecer o direito à indenização. Eu bem observei no voto sempre... Ministro Luiz Roberto, só por uma questão de agenda que eu tenho no TSE, então Vossa Excelência está abrindo uma divergência. Estou dando provimento ao recurso da União. Então, com a permissão dos colegas, em razão do horário, senhor presidente, pedindo também vênia a divergência, farei juntar razões por escrito, inclusive foi citado um precedente da turma. Eu estou, então, acompanhando o ministro Luiz Roberto Barroso. Não, eu não divergi de mim mesmo. Eu sou o relator.
Porque Vossa Excelência disse que, com a devida vênia da divergência, quem está divergindo é o ministro Luiz Roberto. Eu sou o relator. Com a devida vênia do eminente relator, eu acompanho a divergência. Fica registrado o voto de Vossa Excelência. Muito obrigado. No sentido de negar provimento, dar provimento ao recurso do Distrito Federal, portanto, do Estado, da Fazenda. Comunico com Vossa Excelência que daqui a pouco estarei lá. O presidente. Eu bem ouvi, presidente, o voto do ministro Marco Aurélio e a citação de um precedente do ministro Sepúlveda Pertence, cuja opinião todos nós sempre reverenciamos e prestamos, ainda quando para divergir, prestamos a atenção devida e merecida. Pelo relato do ministro Marco Aurélio, tive a impressão que, no caso específico, a que ele se referia do ministro Pertence de 2001, a arbitrariedade era grosseira em relação ao candidato que, aprovado em um concurso, teria sido reprovado numa das famigeradas investigações sociais ou entrevistas internas feitas nos tribunais para alijar determinados candidatos. E eu me lembro, na década de 90, era uma forma de se alijarem mulheres desquitadas e, eventualmente, pessoas suspeitas de homossexualidade. Eu não sei se é este o precedente, mas, pelo que disse o ministro Marco Aurélio ao ler uma passagem, a hipótese me soou como uma arbitrariedade patente. Dados quanto à situação jurídica, né, da beneficiada pelo precedente, ser solteira, casada ou divorciada, né, e também sobre a opção sexual, né, da beneficiária da decisão. Mas no voto do ministro Pertence, cuja ementa eu consegui rapidamente puxar no sistema, ela claramente diz o seguinte: houve uma pane aqui no meu computador, mas da ementa do eminente ministro Sepúlveda Pertence, que eu... Agora, o que eu penso, presidente, apenas para esclarecer o meu ponto de vista, sem refutar o ministro Luiz Roberto Barroso, o que cabe perquirir é se a resistência do Estado foi legítima ou não. Agora, o móvel dessa resistência pouco importa. Senhor presidente, enquanto ministro... Eu assento um ato ilícito e, a partir desse ato ilícito, considerado elo de causalidade, concluo pela obrigação do Estado de indenizar. Senhor presidente, eu queria fazer só uma observação. Aqui utilizamos a expressão evoluir, né? E, evidentemente, o evoluir, para mim, significa exatamente aquilo que o meu querido amigo e professor Barbosa Moreira dizia: só não muda de opinião quem já morreu. Muito embora eu também não tenha ainda enfrentado o cerne dessa questão, porquanto aqui foi mencionado um precedente... Já vai. Foi mencionado um precedente de um agravo regimental que certamente negou seguimento ao recurso extraordinário. Mas eu me recordo de alguns tópicos assim que acho que eles têm um caimento como premissa teórica muito importante no caso em foco. Toda decisão judicial... É uma parte? É porque eu já localizei e o meu voto tem 2 minutos. Em seguida, passarei a palavra a Vossa Excelência. Não, eu sei, mas eu que não tenho... Eu gostaria... Vocês têm muita... Não dá para eu terminar aqui. Não, só estou no meio do meu voto, mas se Vossa Excelência quiser votar, eu cedo a vez. Não, eu queria falar de algumas... Cede a vez? Cede a vez. Eu gostaria de votar, mas eu lhe concedo uma parte. Mas eu estou votando, estou no meio do meu voto. Contrariado? Fica então eu estou no meio do meu voto. Se Vossa Excelência quiser votar... Não é porque enquanto essa intervenção como uma parte... É que a ementa do ministro Sepúlveda Pertence diz assim: concurso público... magistratura, já que eu tenho o ônus de ser o primeiro, estou exercendo o bônus também. O concurso público, magistratura estadual, lei que concede ao Tribunal de Justiça poder de veto a candidato.
inconstitucionalidade. Eu não teria nenhuma dificuldade em reconhecer que, esta sendo uma decisão de 2001, o tribunal simplesmente superou esta jurisprudência. A outra jurisprudência citada pelo ministro Marco Aurélio é do ministro Otávio Galotti, igualmente uma jurisprudência mais antiga. 2000 e do ministro Brito, de 2011. Portanto, verifico que as duas decisões de plenário do ministro Pertence, sobretudo, que era a de plenário, tinha esta característica de exercício de um poder de veto pelo tribunal, que é de uma arbitrariedade patente, de modo que seria até possível se cogitar de que, em situações de arbitrariedade patente, se desse uma solução divergente. Mas eu verifico que a jurisprudência consolidada do tribunal nos últimos tempos é no sentido de não se reconhecer o direito a esta indenização. A mera aprovação em concurso público não gera, e essa é a jurisprudência do tribunal, direito à nomeação, posse e efetivo exercício, requisitos indispensáveis para que o servidor adquira o direito à remuneração. Remuneração não é prêmio, mas contraprestação por serviço prestado, salvo exceções legais pontuais. De modo, presidente, e pedindo vênia ao eminente ministro Fux, só por concluir o meu voto, que aqui termino, porque eu tenho que também me retirar para um compromisso acadêmico no Rio de Janeiro, eu estou propondo, e devo dizer que os fundamentos do ministro Marco Aurélio são fundamentos que impressionam, tanto que a jurisprudência do tribunal oscilou entre uma posição e outra. Mas eu estou me filiando à corrente mais recente do tribunal e, portanto, por se tratar de repercussão geral, a tese que eu estou propondo é que, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior. Entendi. Vossa Excelência me permite uma parte? Claro. Pelo que eu percebi da argumentação do eminente relator, ele traz à baila um novo argumento, porque a jurisprudência que Vossa Excelência está trazendo a apreciação do plenário, ela, salvo o engano de minha parte, ela se assenta na premissa de que haveria um locupletamento ilícito do candidato por não ter prestado o serviço correspondente, ser remunerado por esta omissão, digamos assim, essa ausência de serviço. O ministro Marco Aurélio, a meu ver, está trazendo um novo enfoque no sentido de assentar que houve uma resistência ilícita ou ilegítima por parte do Estado, no caso do Distrito Federal, o Estado genericamente compreendido, a uma ordem judicial em prejuízo de um candidato que foi aprovado. Então, trata-se de apurar um dano material e não de aquinhoá-lo com uma remuneração a que, eventualmente, ele fizesse jus. Então, o enfoque... E aqui, no caso concreto, concreto, presidente, com uma agravante, eu falava há pouco com a ministra Carmen Lúcia, nossa administrativista e constitucionalista, né? É que a própria administração convocou um outro concurso, abriu outro concurso e deu posse, né, aos aprovados. Pois não. Perdão, eu sei que Vossa Excelência está com pressa. Não, estou com pressa, mas estamos trabalhando. Simplesmente trazer essa nuance que o ministro Marco Aurélio está trazendo um novo enfoque, que talvez permita uma evolução jurisprudencial. Eu faria uma distinção. A eminente doutora Grace, ao sustentar da tribuna, ela disse que houve o provimento dos cargos no quantitativo autorizado em lei e que... Mas, ministra, isso é matéria fática. Ela está substituindo as premissas assentadas soberanamente pela Corte de Origem. Isso é inviável em sede extraordinária. Não, para mim, essa premissa fática faz diferença porque eu considero, e acho que em algum momento nós vamos ter que revisitar o tema da responsabilidade civil do Estado, que, com todas as vênias, talvez no Brasil ela seja mais exacerbada do que em qualquer outra parte do mundo.
sobretudo no mundo anglo-saxão, a responsabilidade do Estado é mínima. Antes fosse, presidente. E mesmo não na é França, o que eu constato. ela hoje não tem a extensão que tem aqui, mas isso não está em discussão. Mas é porque eu acho que o Estado, a despeito do 37, parágrafo 6º, ele responde em muitas situações objetivamente. Mas acho que em outras situações o Estado responde subjetivamente. Ele responde se tiver agido culposamente, se tiver agido arbitrariamente. E, portanto, eu faria ato omissivo, eu não tenho a menor dúvida. Nuance. De qualquer forma, eu entendo que, sem prejuízo de respeitar os argumentos contrários, que é melhor a jurisprudência que atenua a responsabilidade civil do Estado nesses casos. Portanto, eu estou com todas as vênias negando, na verdade, dando provimento ao... perdão, eu estou dando provimento, mas antes de encerrar o meu voto, eu gostaria de devolver a palavra ao eminente ministro. Agora, Vossa Excelência não condena o relator nas custas, né? Absolutamente não, pelo contrário. Acho até que Vossa Excelência sustenta uma tese que não só é juridicamente defensável, como socialmente atraente. Eu apenas acho que certas decisões, certas linhas jurisprudenciais que nós criamos aqui produzem efeitos em cascata sobre a responsabilização civil do Estado. E, portanto, eu fiz a opção por uma postura mais comedida na atribuição de responsabilidade civil ao Estado, que eu não teria hesitação em reconhecer se considerasse ter havido arbitrariedade patente. Por esta razão é que eu fiz uma certa distinção, que me parece que não é tão sutil, entre a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva do Estado. Porque quando o Estado se comporte de maneira inequivocamente arbitrária, eu acho que a postura de aferição da sua responsabilidade deve ser diferente daquela responsabilidade que automaticamente se atribui a ele pelo dispositivo da responsabilidade objetiva constitucional. Portanto, eu estou propondo essa tese da repercussão geral que enunciei, mas antes, novamente, de concluir o meu voto, eu gostaria de ouvir o eminente ministro Luiz Fux. Não, senhor presidente... Porque agora, se eu precisar sair, eu já votei. Mas eu gostaria de ouvir. Mas pode ficar à vontade. Senhor presidente, então dizia que os pronunciamentos judiciais dessa ordem, quando são pronunciamentos de definição de direitos, eles têm eficácia ex tunc, significa dizer que a pessoa sempre teve o direito desde a data da propositura. Não fosse assim, não surgiria uma lei de adaptação dos valores que retroage à data da propositura. Então, todos esses pronunciamentos que definem direitos, que são, digamos assim, preponderantes na atividade judicial, que são declaratórios, declaram que ele sempre teve esse direito de ter tomado posse, de ter exercido a função, como tem efeitos ex tunc, eles são reconhecidos para trás, evidentemente, depende da natureza da obrigação, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos jurisprudência no sentido de que o servidor, quando é reintegrado por quanto fora desalijado injustamente, tem direito à indenização. Segundo aspecto. Terceiro aspecto, eu colho da lavra do ministro Otávio Galotti, redator para a qual do ministro Moreira Alves, que a primeira turma, ao se deparar com uma situação semelhante, de nomeação tardia, ela sintetizou o seu entendimento assim: candidatos só haverá ter o direito de nomeação depois de outros que foram nomeados por só terem obtido prioridade pela nova ordem de classificação em virtude do reexame de questões de concurso. Nesse caso, o direito de serem ressarcidos por não haverem sido nomeados anteriormente não decorre do artigo 37(2) da Constituição, mas sim do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. E aí, então, nesse mesmo segmento, a segunda turma, agora com o acordo do ministro Aires de Brito, diz assim: nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é cabível a indenização de danos materiais nos casos de demora de nomeação dos candidatos aprovados em concurso, quando o óbice imposto pela administração é declarado inconstitucional pelo Judiciário.
Bom, é declarado inconstitucional ou é declarado ilegítimo. Para mim, tanto faz. Quer dizer, a ilegitimidade do ato de oposição da administração cria uma lesão ao direito do servidor. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, e na linha dos novos paradigmas do direito administrativo, porque o direito administrativo mudou muito. Agora, para revogar os atos, tem de motivar, não há mais aqueles prazos infindáveis que a administração pode a qualquer momento, principalmente no sistema comparado, onde já há uma preocupação maior com esses comportamentos do Estado que foram superados desde a velha teoria "the king can do no wrong", quer dizer, o rei não pode errar, mas a gente sabe que erra e muito. Aliás, eu comentava assim lateralmente num outro processo com a ministra Carmen, que o poder público compõe uma clientela bem expressiva assim, no Poder Judiciário. Vossa Excelência, me permite rapidíssimo parte? Eu também me preocupo muito com a recalcitrância do Estado em cumprir ordens judiciais. E o professor Celso Antônio Bandeira, ele diz assim, de recursos e reclamações. No Estado de Direito, lesou, tem que reparar. Agora, eu acho que faz parte do munus público, dos advogados do Poder Público, resistir. Agora, correndo um risco de ter que reconhecer o direito com eficácia retroperante. Porque se deram posse é porque ele já tinha direito à posse. O discrime que eu faço é que, realmente, se nós temos um critério legal que só ganha quem trabalha, não pode ganhar igual a quem trabalha. Agora, isso é processo de conhecimento. Fixada a tese que tem responsabilidade, liquida por artigos, faz uma perícia, vê o quanto seria razoável que recebesse como indenização. E, por fim, quer dizer, um argumento do meu modo de ver de encerramento, de que vive o homem? Eu vivo de esperança. Esse homem fez um concurso, e a esperança é um direito legítimo de qualquer cidadão. Eu, certa feita, tenho assim um pendor para a medicina, que eu devo ser frustrado por isso. Eu li uma obra de um professor que ganhou o prêmio Nobel de Medicina, chamada Anatomia da Esperança. Ele dizia nesse livro, e que é traduzido para o português, o professor Jeremy Grupo, que a esperança é o coração da cura de todos os males, porque a fé e a esperança parecem transmitir alguns elementos bioquímicos para o corpo e a pessoa vence. Então, o professor Celso Antônio assenta essa premissa. Ora, deixa eu só terminar, porque eu estou aqui, esse é um momento mais humanizado, que não pode ser cortado com um raciocínio pragmático, né? Eu estou aqui, eu estou abrindo o meu coração, não posso parar. Quando chegar a minha vez, eu vou tem que me devolver a palavra, que eu não acabei ainda. Não. É um momento lírico, ministro Savassi, que Vossa Excelência tem que compreender. Não, vai ter a vista. Tem pressa de... Só terminar. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte... É que numa Constituição pós-positivista como a nossa, humanizada como a nossa, tratar com indiferença isso realmente não me satisfaz em termos de justiça. Então, é por essa razão, eu vou pedir vênia aos entendimentos em contrário e a própria fineza da ilustre advogada-geral da União, doutora Grace, que eu tenho uma admiração ímpar por ela, sempre que posso falo isso diretamente, para, quem sabe, se é assim, que eu não me engessei nesse pensamento, mas para acompanhar o relator, porque entendo que é a melhor forma de fazer justiça no caso concreto. Ok, presidente, retomando então meu voto, eu concedo uma parte ao ministro Teori Zavascki. Então, mas eu concluindo então o meu voto, nesse caso, a esperança foi recompensada, porque o sujeito foi provido no cargo. De novo, é um pouco a mesma situação que nós já nos defrontamos outras vezes. Eu faria essa generosidade com muito gosto. Agora, o meu ponto de vista é, se há inequivocamente responsabilidade da União, ela deve indenizar. Se não há inequivocamente essa responsabilidade, nós temos que ter a percepção de que o dinheiro não cresce em árvores. E, portanto, qualquer dinheiro que eu dê aqui, eu estou tirando ou da educação, ou da saúde, ou da previdência. Portanto, eu tenho um certo comedimento. Não permite, né? Não, eu sei que não permite, não, porque... com muito prazer. Porque, evidentemente, que eu vou veicular
não atende à ótica de Sua Excelência. Mas, no caso concreto, presidente, está envolvido, inclusive, o primado do Judiciário. Houve decisão já preclusa na via da recorribilidade, assentando a ilicitude do ato da administração. Certo, como Vossa Excelência já havia dito. Eu não estou pensando que o Estado, ele coloca pelo ralo muito dinheiro, mas o Estado não colhe em árvores, né, dinheiro. Nós, contribuintes, sim, comparecemos para que a máquina administrativa funcione, não para se ter os desvirtuamentos que se constata nos dias atuais. Portanto, e concluindo... Eu tenho muita intimidade com o ministro Barroso e muita amizade. Eu confesso, essa minha votação, ela é recheada das minhas concepções de juridicidade. Eu não tenho... Não atuo com generosidade. Ambas as teses são muito concluído o meu voto, portanto, pois não. Presidente, meu ponto de vista de embasamento jurídico, nessas situações como em outras, se houver inequívoca responsabilidade do Estado por um ato arbitrário ou por um ato culposo, eu não teria dúvida. Se, inclusive, eu sou adepto, com todas as vênias da Advocacia Geral da União e das Procuradorias do Estado de onde eu venho, quando o Estado litiga procrastinatoriamente, eu não teria nenhuma hesitação de aplicar sanções graves, porque o Estado, o poder público, é o maior cliente do Poder Judiciário, como todos nós sabemos, e muitas vezes com uma litigância procrastinatória indesejável. De modo que onde eu acho que haja comportamento culposo ou arbitrário do Estado, não teria nenhuma dúvida. Neste caso, eu não o vislumbrei com a gravidade necessária para abrir uma porta de indenizabilidade para um conjunto de situações que eu consideraria grande. De modo que eu, presidente, reitero a minha posição de que onde há responsabilidade inequívoca deve-se indenizar, onde não haja não se deve, porque o dinheiro vem de algum lugar e às vezes vem de algum lugar onde ele é juridicamente mais relevante. Como voto, presidente? Pois não. Ministro Teori Zavascki, como vota? Presidente, como eu já referi, eu vou pedir vista, mas gostaria de justificar rapidamente meu pedido de vista. Esse é um dos temas, dos mais polêmicos na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Eu tive a oportunidade de ser relator na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, onde essa matéria foi levada em embargos de divergência, e na oportunidade eu invoquei para mudar uma orientação que eu mesmo tinha, que era semelhante a essa que o ministro Marco Aurélio defende aqui, do direito à indenização com base na perda de chance, que não significa necessariamente a remuneração. O ministro Marco Aurélio aqui está afirmando, está confirmando uma decisão que concedeu a remuneração descontado o valor que recebeu em outro cargo. Essa era a jurisprudência que vigorava no Superior Tribunal de Justiça. Eu levei um precedente para mudar essa orientação, para adaptar a jurisprudência do Supremo mais atual. E a jurisprudência do Supremo mais atual, pelo que eu pude confirmar na oportunidade, era justamente essa que agora defendeu o ministro Barroso. O Supremo, nos julgados mais recentes, considera-se que se a nomeação foi decorrente de sentença judicial, o retardamento não configura para a direção o ato ilegítimo da administração a justificar uma contrapartida indenizatória. Isso está sendo decidido aqui no Supremo nos últimos anos, inclusive por despacho monocrático, de ambas as turmas e quase todos os ministros, pelo que eu pude ver. De modo que, como nós estamos num regime de repercussão geral, e quase sempre, em se tratando de indenização, depende muito do caso concreto, eu penso que as balizas da decisão merecem meditação, de modo que é por essa razão que eu vou pedir vista. Pois não. Eu apenas, claro, a vista de Vossa Excelência já está deferida como de praxe e como assenta o regimento.
Mas eu tenho a impressão, e o ministro relator poderá confirmar isso, e estou com a decisão aqui de segundo grau, a culpa do Estado, a meu ver, já foi definida nas vias ordinárias. Já se estabeleceu aqui que, apesar da decisão judicial, o Estado, no caso do Distrito Federal, abriu um outro concurso, desprezando a decisão judicial. Portanto, a matéria de culpa, o dolo até, eventualmente, já está até assentada já. E não cabe agora nós, que examinamos a matéria em tese, reabrirmos a questão fática. Pois não, desculpe, não estou contestando Vossa Excelência, apenas estou enunciando o pensamento em voz alta. Todos não sei se todos, mas os precedentes recentes do Supremo são justamente nesse sentido, quer dizer, se a ordem de nomeação decorreu de uma decisão judicial, o que supõe, obviamente, que foi ilegítimo o ato de não nomear. A jurisprudência do Supremo diz que, se decorreu de uma ordem judicial, não houve um retardamento culposo da administração. É a tese que é problemática. É a tese que é problemática. Não, eu acho que está em boníssimas mãos esse processo, com voto, com a vista de Vossa Excelência, eu proclamo, então, o resultado parcial. Após o voto do ministro Marco Aurélio, que negava provimento, o ministro Roberto Barroso, que dava provimento, o ministro Luiz Fux, que dava provimento, e do ministro Dias Toffoli, que negava provimento, e do ministro Dias Toffoli, que dava provimento, pediu vista ao ministro Teori Zavascki. Está encerrada a sessão, agradeço a presença de todos. Encerrada esta sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, também fica por aqui a edição de hoje do Direto do Plenário. Daqui a pouco a cobertura completa no Jornal da Justiça, segunda edição. Muito obrigado pela companhia e continue conosco na TV Justiça.